Deixa eu ver, bom dia ainda. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, de estar aqui hoje nessa mesa tão importante e desafiadora. Professor Renato, professora Deise, Chico, a gente retomar e retornar, não é, a nossa casa de um outro lugar diz muita coisa. Eu falo que o desempenho educacional, trabalhar esses indicadores, eles fizeram parte da minha trajetória acadêmica e foi um grande desafio, está sendo e vai continuar. Pensar em tudo isso que o Chico expôs para nós lá na prática, não é? Eu estou hoje à frente da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica, da Secretaria de Estado de Educação, e pensar, não durmo mesmo, há muito tempo, Chico, pensar tudo isso num sistema como o nosso, numa rede de 3.600 escolas estaduais, mais de 10 mil escolas municipais, não é? Mais de 200 mil professores, 2 milhões de estudantes, é que o desafio começa a ficar um tanto quanto mais complexo. E eu acho que hoje, eu fui muito desafiada com esse convite, quando eu pensei, e aí na temática, né, da discussão dos municípios do quadrilátero, porque a discussão de território ela precisa chegar na gestão pública. A gente discute muito o território, mas na hora de pensar a organização da política, a gestão dessa política, isso se torna um desafio. E aí eu fui muito desafiada e me fez pensar, conhecendo um pouquinho mais, me debruçando sobre os municípios do território, a pensar o quão importante realmente a gente ampliar essa discussão. Eu falo que Minas está num momento bastante propício para isso. Nós construímos, eu acho que pela primeira vez na história aqui, na educação, uma política pública de Estado realmente colaborativa, em regime de colaboração com os municípios mineiros, que foi o currículo referência de Minas Gerais, né? Foi realmente uma construção a muitas mãos, né, de todos os municípios, uma parceria muito grande com a Undime, e que eu vejo, Chico, como um ponto de partida para a gente repensar essa organização em territórios, né, e trazendo aqui, basicamente, para o território do quadrilátero que nós estamos discutindo, e como não dá mais para a gente pensar em redes. A gente tem que pensar na educação pública. O currículo, penso eu, em redes escolares, né, de instituições escolares. Não dá mais pensar enquanto rede estadual, redes municipais, enfim. Nós precisamos entender o estudante como um estudante nosso. Ele é nosso e ele transita. Ele transita entre as redes, não é? E essa garantia da trajetória, Chico, eu entendo que a gente comece por aqui, pela discussão do currículo. Por isso que eu acho que é um ponto de extrema importância e que a gente deve, realmente, a partir dele, trabalhar todos esses indicadores. Por que é tão difícil e levar a discussão teórica para a prática da gestão pública, que é o desafio que eu tenho nas mãos hoje? Porque tem questões que, às vezes, pormenores e, às vezes, não vistas e discutidas, mas que fazem muita diferença para garantir essa trajetória regular desses estudantes, né, conforme o Chico colocou, que é uma grande questão que nós temos, de promoção, de repetência, de abandono, que começa pela própria organização das escolas. Nós temos, às vezes, uma dificuldade de pensar, entender a autonomia da instituição escolar, mas até em que medida essa autonomia de organização ela pode sobrepor uma necessidade de organização sistêmica, de organização de um território. Por que estou dizendo sobre isso? Porque a gente percebe que a trajetória escolar dos estudantes
E aí, Chico trouxe já muito bem os números, né, do quadrilátero aqui. A gente pode até colocar, acho que seria bacana. Essas trajetórias, a interrupção delas é muito em função das várias organizações diferentes que nós temos no seio da escola, na sua estrutura curricular. Então, nós temos componentes, né, disciplinas diferentes, carga horárias diferentes, número de aulas diferentes. E isso também dificulta a vida e a trajetória escolar. Então, Chico, acho que a gente precisa chegar nesses pormenores de entender essa organização e essa trajetória, porque isso faz muita diferença. Como que o território do quadrilátero, as suas escolas, sejam elas estaduais ou municipais, que é as perguntas que eu comecei a me fazer, como é que elas organizam o currículo? De forma integrada, para que esse estudante ele consiga, independente de onde ele esteja, ou se ele precisar de migrar de uma escola para outra, ele tenha garantido a sua trajetória, o seu percurso formativo? Não temos. Então, são questões que realmente precisam, por isso, do desafio de pensar e de como é que pensar, não só em rede, mas como é que os territórios eles precisam, dentro das suas particularidades, peculiaridades e diversidades, se entenderem e pensar em colaboração, em um regime colaborativo dessas organizações, porque isso faz muita diferença. Então, a gente pega dentro de uma mesma escola e de um mesmo município, escolas com número de aulas diferente dos componentes. Não é? Como é que isso se organiza em termos de aprendizado? Essa é uma questão que a gente precisa. Como a gente garante o aprendizado desses estudantes com uma organização tão discrepante entre escolas daquele mesmo território? Isso faz muita diferença. Não é? Como pensar nessas habilidades que estão em todos esses percursos, em conteúdos que estão durante todos esses anos de escolaridade, se a gente não pensa isso de forma integrada? Então, os meninos transitam. Então, são questões que, quando a gente vai descendo na cadeia da gestão e da organização da gestão pública, isso precisa vir. Como é que a gente orienta? E isso está conosco. Então, para a gente chegar e pensar em discutir esses indicadores, como é que nós estamos fazendo a transição entre redes? Nós temos um problema grave de transição de rede municipal para rede estadual. Nós temos um problema grave no nosso 6º ano. Então, são questões que precisam ser trazidas para o cenário, e, às vezes, isso fica muito longe da gente. Né? Isso fica muito longe da nossa discussão teórica, mas que, na hora que a gente traz isso para a realidade de se pensar essa organização, isso faz muita diferença. Não é? O que os meninos estão aprendendo ao longo do ciclo dos anos iniciais, nas escolas municipais, nas escolas estaduais? Por que dá tanta discrepância, divergência de resultado, né, de proficiência, ou seja, do próprio rendimento? Então, isso é o que precisa vir para a discussão da gestão pública. Por isso, esses indicadores, eles precisam cada vez mais, e aí eu acho que nós estamos num momento muito propício para isso, fazer parte da nossa organização enquanto política pública. E aí o desafio de pensar o território. Nós temos que começar a pensar a organização pelo território, pelo que alinha e alimenta realmente os municípios que compõem cada um desses territórios. Porque as suas particularidades e peculiaridades precisam aparecer. Isso é da escola. Mas o que une todas elas? O que une, né, todas as escolas daquele território? O que está ali para todos? Que não pode ser para um ou para outro, ou estar numa escola ou estar na outra, ou resolver que isso é no 7º ou no 8º e não é no 6º, ou que tipo de texto eu trabalho.
essas questões, para o teor pedagógico, fazem muita diferença, né? E aí, Chico, Deise, eu acho que essa é uma questão que, às vezes, é difícil. Discutir currículo é dificílimo, né? Discutir currículo, muitas vezes, se passa por uma ideia de engessamento, não é? Do que ensinar, o como ensinar, isso é uma particularidade que também faz muita diferença. Por isso, pensar na formação desses professores, que é algo que nós agora estamos num empenho grande, porque não adianta, não é? E a formação de professores do território, porque esses professores eles transitam entre essas escolas, né? Então, a gente precisa ter algo que una e que seja comum entre elas, porque eles transitam, e, às vezes, com perspectivas muito diferentes para cada uma delas. Vejam bem, não estou dizendo de não ressaltar as peculiaridades, mas precisa ter um ponto em comum que nos faça pensar numa estratégia pedagógica que abarque a todos, né? Acho que esse é um grande desafio, e como trazer isso para uma realidade aí de 3.000 mais 10.000 escolas municipais, ou seja, nós temos mais ou menos 14.000 escolas públicas aqui, que é nossa. E aí, por isso que eu reforço, acho que nós estamos num momento muito propício desse regime de colaboração, de começar a pensar juntos, Estado e municípios, para que a gente encontre esse ponto em comum que possa realmente subsidiar a todos que estão envolvidos na educação pública. Porque, senão, nós vamos continuar, na verdade, patinando para muitos lugares diferentes, mas sem entender qual é o ponto que nos une e, a partir dele, qual a estratégia que nós vamos adotar. Porque a situação é grave. É difícil de dizer, mas a situação é grave. Nós temos um problema sério ao longo dos anos, em especial agora nós estamos com esse baita desafio do ensino médio, que está todo mundo ainda sem saber muito para onde caminhar, com 12% dos estudantes que abandonam, reprovam, a evasão é gritante, não é? Então, eles estão chegando lá, porque tem um ensino fundamental que é nosso, que nos une e que a gente precisa ter um outro olhar, um olhar um tanto quanto mais sistêmico, para que a gente consiga sair do lugar, né? E isso é só um trabalho realmente colaborativo. Então, acho que uma questão, e aí eu coloco para ouvir um pouquinho também de vocês, é essa questão de uma organização curricular que una, Chico, e ao mesmo tempo que não se perca, né, a particularidade, mas que a gente encontre um caminho comum, porque eu particularmente entendo que é por aí, que é pela uma organização curricular do que ensinar, minimamente, que a gente, conjuntamente, não é, que isso diz respeito a todas as escolas, não, né, independente de rede, como eu disse, mas que, a partir dele, que a gente faz uma organização e começa a repensar esse processo, tanto da trajetória quanto do desempenho educacional.